Olá, minha alma querida. Você já sentiu como se o peso do mundo repousasse sobre os seus ombros? Como se ninguém entendesse a profundidade da sua dor? Como se, mesmo entre muitas vozes, você ainda estivesse completamente só? Pois saiba, você não está aqui por acaso. Existe um motivo pelo qual o seu coração foi atraído até este vídeo. Sim, há um chamado, silencioso, mas poderoso, ecoando dentro de você. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes, deixe-me te contar uma história. Havia um homem, esquecido por todos. Ele caminhava pelas ruas como um fantasma entre os vivos. Carregava no peito feridas que ninguém via, palavras não ditas, orações sussurradas, lágrimas engolidas no silêncio da madrugada. Seu nome poderia ser o seu, poderia ser o meu, mas naquela noite em que tudo parecia perdido, ele olhou para o céu e com a voz quase apagada sussurrou: Deus, se o Senhor ainda me ouve, me dá um sinal. E ali, entre a escuridão da alma e o vazio do mundo, ele ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas com o coração: Eu nunca te deixei. E naquele instante tudo mudou, porque quando Deus fala, até o deserto floresce. Quando Deus toca, até a alma mais cansada encontra descanso. Quando Deus se aproxima, até os corações partidos aprendem a amar de novo. E é sobre esses encontros com o Eterno, esses momentos em que o céu toca a terra, que eu, Jonathan Edwards, venho te convidar a mergulhar comigo hoje. Talvez você tenha chegado até aqui por acaso, mas acredite, o acaso é apenas o nome que damos aos planos secretos de Deus. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. E antes de prosseguirmos, com calma, com carinho, posso te pedir algo? Você já deixou o seu like? Se ainda não, faça isso agora mesmo. Esse simples gesto nos ajuda a alcançar outras almas que também estão precisando ouvir essa mensagem. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se não for pedir muito, ative o sininho. Assim, você será avisado sempre que novas mensagens forem publicadas por aqui. Agora, respire fundo, silencie o coração, porque a jornada está apenas começando. Às vezes, a alma se cansa. Você já se sentiu assim? Como se o mundo estivesse pesado demais para carregar? Como se seus pensamentos gritassem tão alto que você mal consegue ouvir a própria fé? Eu quero que você saiba que não está sozinho. Há momentos em que tudo parece silencioso, como se o céu estivesse distante. Mas é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. Ele não te abandonou. Ele está moldando algo dentro de você, algo maior do que você pode imaginar. Então respira, sinta a presença dele agora. Ele está aqui, ele está te ouvindo. Ele conhece a dor que ninguém vê, as lágrimas que ninguém entende. E é por isso que você ainda está de pé. Porque Deus está sustentando você. O salmo de hoje vem direto do coração de quem um dia esteve perdido e encontrou refúgio nos braços do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Você pode repetir isso comigo agora, em voz alta, com fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E mesmo que falte tudo ao seu redor, mesmo que faltem amigos, saúde, respostas, se você tem o Senhor, você tem tudo. Ele guia seus passos, mesmo quando você não entende o caminho. E Ele promete, você nunca andará sozinho. Ele vai à sua frente, Ele prepara o caminho. Confie, existem batalhas que ninguém vê, mas Deus vê. Talvez você esteja travando uma luta em silêncio, sorrindo por fora, mas se quebrando por dentro. Às vezes, você até pensa em desistir, mas algo te segura. Esse algo tem nome, é o Espírito Santo. É Ele que intercede por você nas madrugadas, quando você pensa que não vai aguentar.
É Ele que coloca palavras no seu coração quando a dor tenta te calar. E é por isso que você vai vencer. Não é porque você é forte, mas porque Deus é. E Ele está com você. Sempre esteve. Ouça o que diz o Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Talvez seu coração esteja partido hoje. Talvez a vida tenha sido dura demais com você. Mas é exatamente aí que Deus se aproxima. Ele não rejeita um coração quebrado. Na verdade, Ele faz morada dentro dele. E das ruínas da sua dor, Ele vai erguer algo novo, algo lindo, algo que só Ele pode fazer. Você acredita nisso? Diga comigo agora: Senhor, mesmo ferido, eu confio em Ti. Porque confiar em Deus não é negar a dor. É acreditar que, apesar dela, Ele ainda está escrevendo outra história. Há um tempo certo para tudo, e o seu milagre tem hora marcada. Talvez pareça que está demorando, talvez você pense: Deus esqueceu de mim. Mas Ele não esquece, Ele não se atrasa. E quando você menos esperar, Ele vai te surpreender. Mas antes disso, Ele te prepara, Ele fortalece a sua fé, alinha o seu coração, limpa o seu caminho. E quando tudo estiver pronto, Ele age. Confie no tempo de Deus. Não se desespere. O que é seu está vindo, porque ninguém pode impedir o que Deus preparou para você. Vamos respirar fundo juntos? Inspire, expire. Agora, deixe a ansiedade nas mãos de Deus. Eu sei que o medo tenta controlar tudo, que você quer entender o amanhã, que quer ter certeza do que vai acontecer. Mas você não precisa disso. Você precisa apenas confiar. O Senhor já está no seu futuro. Ele já preparou a provisão, já acalmou a tempestade, já escreveu o desfecho. Então entregue o controle a Ele. Você não precisa saber de tudo. Você só precisa descansar nos braços daquele que, sabe, olhe ao seu redor. Talvez você veja escassez, talvez você veja dor, caos, confusão. Mas eu quero que você feche os olhos agora e veja com os olhos da fé, porque a fé não enxerga o agora, ela enxerga o que está por vir, e o que está por vir é maior do que tudo o que você viveu até aqui. Deus não terminou com você. O que parece ser o fim é só o começo. Então se levante, erga a cabeça, enxugue as lágrimas. Há promessas vivas sobre a sua vida, e nenhuma delas será esquecida. Você já reparou como a noite parece mais longa quando estamos em dor? Mas também é na noite que o céu brilha com mais intensidade. As estrelas só aparecem na escuridão. Assim é com você. Talvez você esteja passando pela noite mais escura da sua alma. Mas saiba, é nessa hora que o brilho de Deus vai se manifestar. Ele vai te iluminar, Ele vai te levantar. E quando o sol nascer novamente, você vai entender por que precisou passar pela noite. Não foi castigo, foi preparação. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma direção. E aqui está. Deus está te chamando de volta para os braços dele. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa se render. Pare de lutar sozinho. Pare de tentar carregar tudo nas costas. Deus quer ser seu refúgio, seu esconderijo, seu consolo, e tudo o que Ele pede é: filho, volta para mim. Então volte, recomece, agora mesmo. Onde você está, do jeito que você está. Ele não espera perfeição, Ele espera entrega. E para encerrar essa primeira parte, eu quero orar com você. Feche os olhos e sinta a presença de Deus. Senhor, olha para esse coração cansado, olha para essa alma aflita. Tu conheces cada pensamento, cada lágrima, cada dor escondida. Toca agora com teu amor. Renova as forças, restaura a esperança. Enche esse coração de paz, da tua paz. Que essa pessoa sinta agora o teu abraço, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, porque a tua presença é real. E onde o Senhor está, nada falta. Amém.
Você já sentiu como se estivesse vivendo uma guerra interior? Como se dentro de você houvesse uma batalha entre fé e medo, entre esperança e dúvida, entre o que Deus te prometeu e o que os seus olhos estão vendo agora? Isso é mais comum do que você imagina. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos assim. O rei Davi, por exemplo, escreveu os salmos em prantos, dizendo: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Salmo 13. Mas mesmo em meio à dor, ele terminava com louvor. Confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Você pode fazer o mesmo que esteja doendo, mesmo sem entender, você pode escolher confiar, porque essa guerra dentro de você será vencida pela paz de Deus. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença real dele dentro do seu coração. Talvez você ache que não tem forças, que essa situação está além do que você pode suportar. Mas deixe-me te lembrar de algo poderoso. O Senhor nunca permite que uma luta chegue até você sem já ter te dado a força necessária para vencê-la. Ele conhece seus limites, ele sabe até onde você pode ir. E o mais incrível, quando você pensa que chegou no fim, é aí que ele te carrega nos braços. Deus não espera que você seja um herói. Ele quer que você seja um filho que confia, porque filhos não carregam sozinhos. Filhos se deixam cuidar. Então se permita descansar em Deus. Diga agora: Senhor, eu não aguento mais, mas eu sei que tu me sustentarás. E ele vai. Existe um lugar secreto, onde o medo perde o poder, onde a ansiedade se cala, onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. E você não precisa estar em um templo ou em uma montanha para acessá-lo. Você só precisa fechar os olhos, abrir o coração e dizer: Pai, estou aqui. E então ele vem, ele se faz presente, ele envolve você com uma paz que não se explica. Quantas vezes, mesmo em meio à tempestade, você já sentiu uma força inexplicável te levantar? Era ele, era o Espírito Santo te fortalecendo, mesmo sem palavras. Hoje, mais uma vez, ele quer te tocar. Basta você abrir a porta do seu coração. Às vezes, a gente não precisa de um milagre. Precisa apenas de uma palavra que acalme a alma. E aqui está ela. Deus ainda está no controle. Mesmo que tudo pareça fora de ordem, mesmo que as coisas não façam sentido, mesmo que você esteja passando pelo deserto mais seco da sua vida, Deus está no controle. Nada escapa das mãos dele e você não vai perecer aí. O deserto não é o seu fim, é o caminho. E esse caminho leva à promessa. Não desista agora, não pare. Cada passo está sendo guiado pelo próprio Deus. E mesmo quando você tropeça, ele te levanta, te limpa e diz: Continue, meu filho, estou contigo. Você se lembra de José, aquele que foi vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo? Pois é, parecia que Deus havia se calado, mas o que ninguém via era que, no silêncio, Deus estava preparando o trono. Aquele que era humilhado se tornou governador do Egito. Aquele que sofreu traições salvou sua família. A história de José nos ensina que a dor não é o fim, ela é o processo. E o processo dói, mas prepara. Talvez você esteja na fase do esquecimento, da prisão, do abandono. Mas creia, o palácio está no caminho. O propósito de Deus vai se cumprir. E quando tudo acontecer, você entenderá. Cada lágrima teve sentido. Tem dias em que a tristeza parece um peso impossível de carregar. A gente acorda e já sente o coração apertado, como se algo dentro de nós estivesse quebrado. E às vezes nem sabemos por quê, mas Deus sabe. Ele vê aquilo que nem nós conseguimos explicar. E Ele não te rejeita por se sentir assim. Pelo contrário, Ele te acolhe. Ele te convida a chorar nos ombros dele.
E nesse lugar secreto, entre lágrimas e orações, Ele derrama consolo. Não é vergonha sentir dor. Vergonha é fingir que está tudo bem quando seu coração grita por socorro. Hoje, permita-se ser consolado. Deus não quer te julgar, Ele quer te abraçar. E esse abraço dele é tudo o que você precisa agora. Quantas vezes você já orou pedindo uma resposta e tudo o que recebeu foi silêncio? Esse silêncio não é ausência, é preparação. Quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando em áreas que você ainda não vê. Ele está alinhando pessoas, situações, momentos, tudo para que no tempo certo a promessa chegue até você. E quando ela chegar, você vai entender o porquê da espera. Deus não tarda. Deus amadurece a bênção antes de entregá-la. Porque Ele não quer só te dar, Ele quer te sustentar. Então confie no silêncio. Deus fala até quando não diz nada. Você já se sentiu pequeno demais para os planos de Deus? Como se Ele tivesse escolhido a pessoa errada. Mas é justamente assim que Deus age. Ele escolhe os improváveis. Ele levanta os pequenos para confundir os grandes. Ele transforma corações comuns em instrumentos de milagres extraordinários. Não importa o que dizem sobre você. Importa o que Deus já decretou sobre a sua vida. E o que Ele decretou é vida, promessa, chamado, vitória. Não olhe para as suas limitações. Olhe para o tamanho do Deus que te chamou. Se Ele te escolheu, é porque já te capacitou, mesmo que você ainda não veja. Hoje, eu quero que você se lembre de uma coisa essencial. Deus te ama. E esse amor não depende do que você faz, do que você sente, do que você entende. Esse amor é incondicional. Ele te ama com um amor eterno, puro, firme. Mesmo quando você se afasta, Ele te espera. Mesmo quando você erra, Ele te perdoa. Mesmo quando você se sente indigno, Ele te chama de filho. E ser filho de Deus é a maior honra que você pode ter. Não permita que a culpa te afaste dele. Corra para os braços do Pai. Porque onde o amor de Deus entra, todo medo sai. Agora, mais uma vez, feche os olhos. Vamos orar. Senhor, que essa pessoa sinta agora o teu amor de forma tão intensa que nenhuma dor permaneça. Que ela sinta que não está só, que o Senhor está presente. Que nenhuma acusação, nenhuma tristeza, nenhum desânimo seja maior que o teu consolo. Que o teu espírito a envolva agora como um vento suave. Que a esperança renasça, que a fé seja restaurada. Que a paz reine nesse coração. Em nome de Jesus. Amém. Você não está esquecido. Pode parecer que Deus está longe, que as promessas se apagaram, que o céu se fechou, mas o coração de Deus continua pulsando por você. Ele não te abandonou, Ele não virou o rosto. O que está acontecendo agora é um tempo de tratamento, um tempo onde Deus está moldando o seu interior. E sabe por quê? Porque o que Ele tem para te entregar é maior do que você pode imaginar. Ele precisa que você esteja preparado. Ele precisa que sua fé esteja firme, suas raízes profundas, não como alguém que vive por emoção, mas como quem vive por confiança. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, você continua crendo. E esse tipo de fé move o céu. Às vezes, o que mais machuca não é o que acontece conosco, mas o que esperávamos e não aconteceu. Aquela resposta que não veio, aquela porta que não se abriu, aquela pessoa que nos decepcionou. E é nesse vazio que o inimigo tenta plantar o desânimo, tenta nos fazer acreditar que Deus se esqueceu. Mas a verdade é que Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo perfeito. E o tempo dele é sempre melhor. Porque ele vê o que a gente não vê. Ele conhece o futuro. Ele enxerga os perigos escondidos atrás daquilo que desejávamos. Quando ele diz não ou ainda não, ele está nos protegendo. Mesmo que agora doa, no futuro você vai agradecer. Olhe para trás por um instante.
Veja quantas vezes você pensou que não ia suportar, mas suportou. Quantas vezes achou que seria o fim, mas não foi. Quantas noites de choro terminaram em manhãs de paz. Isso é graça, isso é cuidado. Isso é o amor de Deus te sustentando mesmo quando você achava que estava sozinho. E se Ele fez tudo isso antes, por que não faria de novo? O mesmo Deus que te segurou lá atrás vai continuar te sustentando agora. Ele não muda. Ele é fiel. Mesmo quando você não tem forças, Ele continua sendo a sua força. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora, e tudo ao seu redor parece fora de controle. Mas lembre-se de Jesus naquele barco com os discípulos. A tempestade rugia, as ondas ameaçavam, o barco quase virava, e ele dormia. Não porque não se importava, mas porque sabia quem ele era. Ele sabia que a tempestade estava debaixo da autoridade dele. E quando se levantou, bastou uma palavra: acalma-te. E o vento cessou. Essa mesma autoridade continua viva hoje. Jesus pode acalmar a sua tempestade, pode trazer paz para o seu caos, pode restaurar o que parece perdido. Basta um toque, basta um sopro da voz dele, e tudo muda. Não permita que a opinião dos outros determine o seu valor. Pessoas podem te julgar pelo seu passado, pelo que você tem ou não tem, pelas suas falhas. Mas Deus olha para o seu coração. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece cada lágrima que você derramou escondido, cada oração sussurrada na madrugada, cada esforço que você faz em silêncio para permanecer firme. E para Deus, isso tem valor. Você tem valor. Não porque é perfeito, mas porque é amado. Profundamente amado. E o amor de Deus não muda com o tempo. Não depende do seu desempenho. Ele ama porque é pai. E pais de verdade não desistem dos filhos. Você já percebeu como Deus usa as coisas mais simples para falar conosco? Uma música que toca bem na hora certa. Um versículo que aparece quando o coração está apertado. Uma palavra amiga, um pôr do sol, o cheiro da chuva. Ele fala de tantas formas, mas a gente precisa estar sensível. O barulho do mundo tenta nos ensurdecer. A correria da vida nos afasta da presença. Mas quando você silencia, quando você para, quando você respira e diz: fala comigo, Senhor, Ele fala. E quando Ele fala, o coração aquece, a alma se renova e a esperança volta a florescer. Faça isso agora. Silencie, respire e ouça. Deus está falando com você. Há momentos em que a gente se sente cansado demais, não só fisicamente, mas por dentro, cansado da luta, da espera, das decepções. E é aí que a palavra nos convida. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é a voz de Jesus. Um convite para descansar. Não um descanso comum, mas um descanso da alma. Onde o fardo pesado cai, onde a culpa some, onde o coração finalmente respira. Você não precisa continuar carregando tudo sozinho. Coloque aos pés da cruz. Diga: Jesus, está pesado demais para mim, cuida disso. E Ele vai cuidar. Ele vai aliviar. Ele vai renovar você. Não se compare com ninguém. O plano de Deus para a sua vida é único. Ele não te criou para ser cópia de ninguém. Você tem um chamado especial, uma missão que só você pode cumprir. E cada passo que você dá, por menor que pareça, está levando você para esse propósito. Não se deixe levar pela pressa dos outros, pelo sucesso dos outros, pelas bênçãos dos outros. O seu tempo é com Deus. E Ele não se atrasa, Ele não erra. Confie no seu processo, celebre as pequenas vitórias e continue andando, porque o que Deus tem para fazer através da sua vida vai impactar muito mais pessoas do que você imagina. A presença de Deus é o maior presente que você pode ter. Não é fama, dinheiro ou reconhecimento. É sentir paz, mesmo no caos. É chorar e saber que alguém está te ouvindo. É se sentir fraco,
mas mesmo assim levantar, porque algo maior te sustenta. Essa presença muda tudo, transforma corações, cura feridas, restaura famílias, levanta caídos. Busque essa presença, priorize-a, deseja mais do que qualquer coisa. Porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E onde há liberdade, há vida. Agora, respire fundo. Sinta Deus aí, com você. Vamos orar juntos mais uma vez. Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo agora. Tu conheces as lutas, os pesos, os medos. Toca no mais profundo da alma. Derrama a tua paz. Restaura o ânimo. Renova a esperança. Que essa noite ou esse dia não sejam como os outros. Que haja consolo, que haja fé, que haja alívio, que ela sinta de verdade que o Senhor está presente e que a partir de agora nada será como antes, porque o teu amor a envolveu. Amém. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus diz que você é. As marcas do passado tentam te definir, os erros, as quedas, os traumas. Mas a verdade é que Deus nunca desistiu de você. Ele não olha para o seu passado como o mundo olha. Deus vê o seu coração ferido e, ao invés de condenar, Ele se aproxima. Ele estende a mão. Ele te chama pelo nome e diz: filho, filha, venha como está. Eu posso te curar. Nada é tão quebrado que Deus não possa restaurar. Ele faz novas todas as coisas. E se você se sente sem forças, apenas diga: Jesus, me ajuda, porque só um toque dele pode mudar tudo. E hoje, esse toque está chegando até você. Você já sentiu que ninguém entende o que se passa dentro do seu coração? Que mesmo rodeado de pessoas, ainda sente um vazio? Isso é mais comum do que você imagina, porque só Deus é capaz de preencher esse espaço. O ser humano foi criado com um espaço no coração que só o Criador pode ocupar. Nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nenhum bem material preenche esse lugar. É por isso que, mesmo com tudo, ainda sentimos falta de algo. Mas quando você convida Deus para habitar esse espaço, algo muda. Uma paz inexplicável invade. A solidão dá lugar à presença. A tristeza se transforma em consolo. E você entende: eu nunca estive só. Deus está no controle. Parece simples dizer isso, mas é uma verdade poderosa. Quando tudo ao redor está instável, quando os planos saem do lugar, quando os ventos mudam de direção, essa verdade permanece. Deus continua no controle. Ele nunca perdeu o comando. Nada foge ao seu olhar, nem a dor que você sente em silêncio, nem o medo que te paralisa à noite. Ele vê, ele sabe. E mais do que isso, ele já está cuidando. Ele está preparando o caminho. Às vezes, ele precisa tirar algo do nosso caminho para nos proteger. Às vezes, ele atrasa algo para nos ensinar. Mas em tudo, ele está agindo. Porque Deus não é indiferente à sua dor. Ele caminha com você e jamais te deixará sozinho. Lembre-se, quando Deus quer falar com você, Ele pode usar qualquer coisa. Uma palavra no coração, uma mensagem inesperada, um silêncio que grita por dentro. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Deus está dizendo: estou aqui, ainda estou cuidando, ainda tenho planos para você. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez você esteja cansado de lutar. Mas Deus manda te dizer: não pare, eu ainda vou te surpreender. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a sua manhã está chegando. Aguente firme, respire fundo. Você vai vencer. Você não precisa entender tudo para confiar. A fé não exige lógica, ela exige entrega. E isso nem sempre é fácil. A gente gosta de ter o controle, de saber o que vem depois. Mas Deus muitas vezes nos convida a andar no escuro, apenas confiando na
voz dele. E quando você aceita esse convite, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você cresce, você amadurece, você aprende a depender, e é nesse lugar de confiança que milagres acontecem. Não porque tudo está claro, mas porque mesmo no escuro, você escolheu acreditar. Deus honra quem confia, Ele não falha, e Ele vai te mostrar, passo a passo, que valeu a pena continuar. Há uma força dentro de você que talvez você nem saiba que existe. Ela não vem de você, vem de Deus. É o Espírito Santo que habita em você. E Ele te dá poder para resistir, poder para recomeçar, poder para suportar o que parecia insuportável. Quando você diz, eu não consigo mais, é aí que Deus diz, deixa que agora eu te carrego. Você não precisa fingir força. Pode chorar, pode desabafar, pode dizer que está cansado. Deus entende, Ele é Pai. E pais verdadeiros não se ofendem com o choro dos filhos. Eles acolhem, eles seguram firme, eles protegem. E Deus está fazendo isso com você agora. Neste exato momento, você é amado. Talvez você nunca tenha ouvido isso o suficiente. Talvez, ao longo da vida, tenham te feito acreditar que precisava merecer amor, que precisava se esforçar, se provar, se moldar para ser aceito. Mas o amor de Deus não é assim. Ele ama você como você é, com suas falhas, com seus medos, com seus erros. E esse amor não depende do que você faz. Depende de quem Ele é. Ele é amor. Ele te amou antes mesmo de você nascer. Ele te escolheu. E hoje, Ele te abraça com esse amor. Sinta isso agora. Como se Deus estivesse colocando os braços ao seu redor e dizendo, você é meu, eu te amo e nada vai mudar isso. Os seus dias de dor não serão eternos. A tempestade vai passar, as lágrimas vão secar e a alegria vai voltar a florescer. Deus é especialista em recomeços. Ele transforma cinzas em beleza, luto em dança, noite em dia. E mesmo que agora tudo pareça escuro, continue andando, continue orando, continue crendo, porque a luz de Deus sempre chega. E quando chega, traz cura, traz resposta, traz renovo. Não desista agora. Você já veio longe demais para parar. O céu está te vendo e a promessa está de pé. Não é o fim. Ainda tem muita coisa linda para viver. Ainda tem sonhos que vão se realizar. Ainda tem milagres que vão acontecer. Ainda tem portas que vão se abrir. O que Deus preparou para você vai além do que você imagina. A tristeza pode ter te visitado, mas ela não vai morar aí. A dor pode ter sido profunda, mas ela não define seu futuro. Deus tem uma nova estação, uma nova história, um novo tempo. Creia nisso, declare com fé. Não acabou, eu ainda verei o agir de Deus na minha vida. E você vai ver, vai viver, vai testemunhar. Vamos respirar juntos mais uma vez. Senhor, obrigado por este momento, por cada palavra que tocou nosso coração, por cada resposta que o Senhor trouxe, por cada lágrima que secou. Continua conosco, Deus. Continua falando. Continua agindo. Nós confiamos em Ti. Mesmo quando não entendemos, continuamos Te adorando, porque Tu és bom, sempre bom, e o Teu amor nos sustenta. Amém. Tem dias que o cansaço na alma parece maior do que qualquer força que ainda temos no corpo. Dias em que a gente acorda, mas não sente vontade de levantar. Dias em que sorrir dói, em que tudo parece pesado. Se hoje é um desses dias para você, escute com atenção. Deus está contigo agora. E Ele está dizendo, filho, filha, eu te vejo. Eu sei que está difícil, mas eu sou a tua força. Não lute sozinho. Entregue esse peso para Ele. Dobre seus joelhos, nem que seja em silêncio, e apenas diga, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. E Ele vai ajudar. Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. Ele chega, Ele abraça, Ele levanta.
Você já percebeu como Deus sempre trabalha em silêncio? Enquanto a gente ora, chora, espera, Ele está agindo, sem alarde, sem avisar, mas sempre com amor. E quando menos esperamos, Ele surpreende. Uma porta se abre, uma resposta chega, uma cura acontece. Deus age no secreto, porque Ele quer que a glória seja dele. E, quando você olha para trás, percebe que em todo o tempo Ele esteve cuidando, nos detalhes, nos pequenos livramentos, nas noites em que você achava que não ia suportar. Ele estava lá e está agora também. Confie. Ele está fazendo algo lindo, mesmo que você ainda não veja. Talvez você esteja orando há tanto tempo por algo e o silêncio de Deus esteja doendo. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. O silêncio de Deus nunca é rejeição. Muitas vezes é preparação. É como uma terra que precisa ser regada antes da semente crescer. Você planta, rega, espera, e mesmo sem ver nada por um tempo, sabe que há vida sendo gerada ali embaixo. Assim é com as promessas de Deus. Só porque você ainda não viu, não significa que Deus não esteja fazendo. Continue orando, continue crendo, porque o tempo da colheita chega, e quando chegar será abundante, será lindo, será Deus. Deus não precisa de muito para fazer algo grande. Na verdade, Ele gosta de usar o pouco, um pouco de azeite numa botija, 5 pães e 2 peixes, um coração disposto, mesmo machucado, porque quando colocamos o pouco nas mãos dele, Ele multiplica. E talvez hoje tudo o que você tenha é um fio de esperança, uma fé cansada, uma oração sussurrada entre lágrimas. Mas isso basta. Deus não precisa que você seja perfeito, forte, cheio de fé. Ele só quer que você confie, que entregue, que diga: Senhor, é pouco, mas é tudo que eu tenho. E então, Ele faz o impossível acontecer. A sua história não terminou. Não importa o que disseram, não importa o que aconteceu. Deus ainda está escrevendo. E Ele não escreve histórias tristes, sem redenção. O final será melhor do que o começo. As partes escuras, confusas, dolorosas, elas terão sentido. E quando você olhar para trás, vai dizer: valeu a pena confiar. Deus não é como os homens, Ele não abandona, Ele não erra, Ele não mente, e se Ele prometeu, vai cumprir. Segure firme na mão dele, mesmo sem entender, mesmo chorando. O autor da vida está escrevendo o próximo capítulo, e será o mais bonito de todos. Você é mais forte do que imagina. E sabe por quê? Porque Deus habita em você. E quando Ele habita, a fraqueza vira força, o medo vira coragem, o desânimo vira fé. Não importa o que o mundo diz ao seu respeito, importa o que Deus diz. E Ele diz: você é meu, você é forte, você vai vencer. Não desista de si mesmo. Você já passou por tanta coisa e continua aqui. Isso já é prova da graça de Deus sobre a sua vida. Então, respire fundo, se levante mais uma vez e continue. Você vai ver o que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Às vezes, Deus nos permite passar pelo deserto, não para nos punir, mas para nos preparar. O deserto ensina, revela o que há dentro de nós, purifica, nos faz depender mais dele. Pode parecer um tempo seco, solitário, duro, mas também é um lugar onde ouvimos melhor a voz de Deus. É no deserto que aprendemos a confiar, a descansar, a silenciar a alma. E quando menos esperamos, o deserto floresce, porque Deus transforma até os lugares mais áridos em jardins. Não tema o deserto. Deus está contigo nele, e você vai sair mais forte, mais cheio de fé, mais próximo do Pai. Deus está restaurando coisas que você achava perdidas, relacionamentos, emoções, fé, sonhos. Às vezes o processo dói, porque restaurar envolve quebrar o velho para construir o novo. Mas Deus nunca quebra para machucar, Ele quebra para curar.
E se Ele está permitindo certos desconfortos em sua vida agora, é porque algo maior está sendo gerado, algo mais profundo, mais verdadeiro, mais duradouro. Confie no processo. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, na verdade, Ele está colocando tudo no lugar certo. Você tem um valor que o mundo não consegue medir. O seu valor não está na aparência, não está no que você tem ou no que faz. Está no simples fato de que você foi criado por Deus, a imagem dele, com propósito. Você é único, insubstituível. Nenhuma dor, nenhum erro, nenhuma rejeição muda isso. Então pare de se comparar, pare de se diminuir. Deus olha para você com amor e diz: você é precioso aos meus olhos, e isso basta. Deixe que essa verdade entre no seu coração. Caminhe com a cabeça erguida, porque você é filho do Rei, e isso muda tudo. Feche os olhos por um instante. Respire devagar. Sinta a presença de Deus te envolvendo agora. Não há lugar melhor do que esse. Aquieta tua alma. Deixe que Ele te acalme, que Ele te limpe por dentro, que Ele renove suas forças. E diga com fé: Senhor, eu te recebo. Enche-me com teu espírito, cura as feridas que ninguém vê, transforma minha mente, toca o meu coração e faz de mim tudo aquilo que o Senhor sonhou. Você não está sozinho. Deus está aqui e Ele vai continuar falando com você. Agora que chegamos ao fim desta caminhada juntos, respire fundo. Sinta essa paz que começa a tomar conta do seu coração. Essa presença suave, silenciosa, que entra sem pedir licença, mas transforma tudo por onde passa. Essa é a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, você ficou até aqui. Você ouviu, você sentiu, e isso já é um milagre. Quantas vezes somos tentados a desistir no meio do caminho? Quantas vezes deixamos que o barulho do mundo abafe a voz de Deus dentro de nós? Mas hoje não. Hoje, você escolheu escutar. Hoje, você permitiu que a palavra do Altíssimo tocasse seu coração. E isso, eu te digo com toda certeza, não passa despercebido aos olhos de Deus. Você pode até pensar que não tem forças, que está fraco, que tudo parece perdido. Mas existe uma promessa que não falha. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E Ele está agora mesmo aí com você. Sim, com você, que me escuta em silêncio. Com você, que carrega suas lutas, seus segredos, suas dores. Talvez ninguém saiba o que você está passando, mas Deus sabe. Eu repito, Deus sabe. E nesse instante, eu quero te dizer algo com toda a fé do meu coração. Você vai vencer. Sim, você vai vencer essa batalha. Você vai superar esse deserto. Você vai sair mais forte da tempestade, porque o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. E mesmo que tudo esteja escuro agora, lembre-se, é na escuridão que as estrelas brilham com mais força. Você não está só. O céu inteiro caminha com você. E eu, Jonathan Edwards, ainda que por meio destas palavras, estou aqui, do seu lado, em espírito, em fé, em amor. E agora, antes de encerrar, permita-me fazer algo que vem do fundo da minha alma. Eu quero abençoar você, abençoar a sua mente, para que os pensamentos de medo e ansiedade sejam substituídos por esperança e confiança. Abençoar o seu coração para que ele continue amando mesmo após tantas feridas. Abençoar suas mãos para que tudo o que você tocar floresça com propósito. Abençoar os seus caminhos para que cada passo que você der seja guiado pelo Espírito Santo. E acima de tudo, abençoar a sua família. Que o seu lar seja um refúgio de paz. Que os seus filhos, se os tiver, cresçam cercados por amor e proteção. Que cada pessoa que mora com você sinta a presença do Senhor dentro das paredes da sua casa. Você não está mais sozinho. Deus está com você.
e sempre estará. Do fundo do meu coração, obrigado por ter estado comigo até aqui. Obrigado por abrir espaço na sua vida para essa mensagem. Obrigado por ser parte desta família espiritual que cresce a cada dia. Se você ainda não deixou seu like, faça isso com calma agora. Se ainda não se inscreveu, aproveite esse momento de paz e se junte a nós. E se puder, ative o sininho. Assim, sempre que uma nova palavra for lançada, ela chegará até você como um sussurro de Deus ao seu coração. Siga firme com fé, porque a sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Altíssimo. E Ele nunca erra. Fique em paz. Fique com Deus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você e toda a sua família, hoje e para sempre. Amém.